Imagine olhar para a imensidão do universo e descobrir uma região tão gigantesca e tão vazia que ela parece desafiar tudo o que os astrônomos acreditavam saber sobre a estrutura do cosmos. Isso não é ficção científica. É um dos mistérios mais intrigantes da astronomia moderna. Conhecida como o vazio gigante, ou mais especificamente o supervazio de Eridanos, essa imensa região se estende por centenas de milhões de anos-luz e contém muito menos galáxias do que os cientistas normalmente esperariam encontrar. Enquanto o universo é repleto de aglomerados de galáxias, nebulosas brilhantes e enormes estruturas cósmicas conectadas por uma intrincada teia, esse colossal espaço vazio parece quebrar esse padrão. Sua existência inspirou anos de pesquisas, inúmeros artigos científicos e até especulações sobre fenômenos físicos exóticos. Embora os astrônomos já tenham aprendido muito sobre o vazio gigante, muitas perguntas continuam sem resposta. O que exatamente é um vazio cósmico? Para entender por que o vazio gigante é tão extraordinário, primeiro é preciso compreender o que são os vazios cósmicos. O universo não é distribuído de forma uniforme. As galáxias se agrupam sob a ação da gravidade, formando aglomerados, superaglomerados e longos filamentos que criam aquilo que os cientistas chamam de teia cósmica. Entre essas gigantescas estruturas, existem vastas regiões contendo relativamente poucas galáxias. Essas regiões são conhecidas como vazios cósmicos. Os vazios fazem parte naturalmente da estrutura em larga escala do universo. Os vazios cósmicos, típicos, possuem entre 20 e 150 milhões de anos-luz de diâmetro. Eles são incrivelmente vazios quando comparados às regiões vizinhas, mas ainda contêm algumas galáxias dispersas, matéria escura e gás difuso. O supervazio Eridanos, porém, parece ser muito maior do que a média, tornando-se uma das maiores regiões subdensas já observadas. Onde fica o vazio gigante? O vazio gigante está localizado na direção da constelação de Eridanos, motivo pelo qual os astrônomos o chamam de supervazio de Eridanos. Ele está situado entre aproximadamente 1,8 e 3 bilhões de anos-luz da Terra, dependendo da região específica que está sendo medida. Em vez de ser um enorme buraco perfeitamente esférico no espaço, os pesquisadores acreditam que ele seja uma gigantesca região de baixa densidade composta por diversos vazios interligados. Isso torna extremamente difícil determinar suas dimensões exatas. As estimativas atuais sugerem que ele pode se estender por quase 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, embora diferentes métodos de observação produzam medidas um pouco diferentes. Mesmo para os padrões do universo, isso é absolutamente impressionante. Como ele foi descoberto? O mistério começou com observações da radiação cósmica de fundo em microondas. O fraco brilho remanescente do Big Bang, ocorrido há cerca de 3,8 bilhões de anos. Em mapas produzidos por satélites como o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, (DMAP), da NASA, e posteriormente pela missão Planck, da Agência Espacial Europeia, os astrônomos perceberam uma característica incomum. Uma determinada região da CMB parecia significativamente mais fria do que as áreas ao redor. Essa anomalia passou a ser conhecida como a mancha fria, cold spot. A mancha fria ocupa cerca de 5 graus do céu, tornando-se uma das maiores flutuações incomuns de temperatura já detectadas na radiação cósmica de fundo. Naturalmente, os cientistas começaram a procurar uma explicação. A famosa mancha fria. A mancha fria não é literalmente fria no sentido cotidiano. Na realidade, trata-se de uma região onde a radiação cósmica de fundo apresenta uma temperatura ligeiramente inferior à média, por apenas algumas dezenas de milionésimos de grau. Embora essa diferença seja extremamente pequena, ela é estatisticamente significativa em escalas cosmológicas. Os astrônomos passaram a se perguntar se algo entre a Terra e essa radiação extremamente distante poderia estar alterando os fótons que viajam até nós. Uma das possibilidades era justamente a existência de um enorme vazio cósmico. Como um vazio poderia criar uma mancha fria? A explicação envolve uma das teorias de Einstein. À medida que os fótons da radiação cósmica de fundo atravessam o universo, eles encontram regiões com diferentes intensidades gravitacionais. Normalmente, um fóton ganha energia ao cair em um poço gravitacional e perde aproximadamente a mesma quantidade ao sair dele. No entanto, como o universo está em expansão, estruturas extremamente grandes evoluem enquanto os fótons ainda estão atravessando essas regiões. Esse fenômeno é conhecido como efeito integrado Sachs-Wolfe.
Se os fótons atravessarem uma enorme região de baixa densidade, eles podem perder uma pequena quantidade de energia durante a viagem, fazendo com que cheguem à Terra parecendo ligeiramente mais frios. Isso tornou o vazio gigante uma explicação bastante atraente para a misteriosa mancha fria. O vazio gigante é suficiente para explicar tudo? É aqui que o mistério fica ainda mais fascinante. Após anos de observações detalhadas, os astrônomos concluíram que o supervazio de Eridanos provavelmente realmente existe. No entanto, ainda há divergências sobre se ele é grande o suficiente ou vazio o suficiente para produzir toda a mancha fria observada na radiação cósmica de fundo. Alguns estudos sugerem que o vazio explicaria apenas parte da anomalia de temperatura. Outros argumentam que sua contribuição é muito pequena. Isso deixa os cientistas diante de um intrigante quebra-cabeça que permanece sem solução. Teorias alternativas. Como o vazio gigante talvez não explique completamente a mancha fria, os pesquisadores propuseram diversas outras possibilidades. Flutuações da inflação cósmica. Uma hipótese é que a mancha fria represente simplesmente uma flutuação estatística extremamente rara criada durante a inflação cósmica, a expansão incrivelmente rápida que ocorreu frações de segundo após o Big Bang. Se isso for verdade, a mancha fria seria incomum, mas ainda compatível com o modelo cosmológico padrão. Física primordial. Alguns cosmólogos sugerem que essa anomalia possa indicar processos físicos desconhecidos que ocorreram nos primeiros instantes do universo. Essas possibilidades incluem flutuações quânticas incomuns ou até fenômenos além do modelo padrão da física. Embora essas ideias sejam empolgantes, atualmente não existe nenhuma evidência convincente que as sustente. Texturas cósmicas. Outra hipótese envolve objetos hipotéticos chamados texturas cósmicas. Essas seriam imperfeições formadas durante eventos de quebra de simetria ocorridos logo após o Big Bang. Caso realmente existam, poderiam distorcer a radiação cósmica de fundo de maneira semelhante ao que os astrônomos observam. Até hoje, nenhuma textura cósmica foi confirmada. Múltiplos vazios sobrepostos. Outra explicação é que essa região não seja um único vazio gigantesco, mas sim a combinação de vários vazios menores alinhados ao longo da nossa linha de visão. Juntas, essas estruturas poderiam produzir um efeito gravitacional mais intenso do que um único vazio isolado. Os pesquisadores continuam investigando essa possibilidade. Por que isso é importante? À primeira vista, uma enorme região vazia do espaço pode parecer algo sem importância. Na realidade, ela pode revelar informações fundamentais sobre a formação e a evolução do universo. O estudo dos vazios cósmicos ajuda os astrônomos a compreender a distribuição da matéria escura, a influência da energia escura, o crescimento das estruturas cósmicas em grande escala, a história da expansão do universo, a precisão dos modelos cosmológicos atuais. Como os vazios sofrem menos influência das interações gravitacionais do que os aglomerados de galáxias, eles funcionam como laboratórios naturais extremamente limpos para testar teorias sobre o universo. Novos levantamentos estão ampliando nosso conhecimento. Os modernos levantamentos astronômicos melhoraram drasticamente nossa capacidade de mapear o universo. Projetos como o Sloan Digital Sky Survey, SDSS, o Dark Energy Survey, DES, o Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, e a missão Euclid, da Agência Espacial Europeia, estão coletando quantidades sem precedentes de dados. Essas observações permitem que os astrônomos construam mapas tridimensionais cada vez mais detalhados das galáxias distribuídas por bilhões de anos-luz. À medida que esses mapas se tornam mais precisos, os cientistas poderão determinar se o supervazio de Eridanos é realmente uma única estrutura gigantesca ou apenas um conjunto de vazios sobrepostos. As futuras observações poderão finalmente encerrar o debate em torno da mancha fria. O vazio gigante pode afetar a Terra? Felizmente não. Apesar de seu tamanho colossal, o vazio gigante está distante demais para causar qualquer impacto direto na Terra ou no sistema solar. Seus efeitos se limitam ao caminho percorrido pela luz ao viajar durante bilhões de anos através do universo em expansão. Os seres humanos jamais perceberão qualquer influência física dessa estrutura. Sua importância está exclusivamente naquilo que ela pode nos ensinar sobre cosmologia. Um dos maiores mistérios ainda não resolvidos da astronomia. O vazio gigante continua sendo um dos enigmas mais fascinantes da astronomia moderna.
Ele nos lembra que, mesmo após séculos de descobertas científicas, o universo continua surpreendendo a humanidade com estruturas maiores e mais estranhas do que qualquer pessoa poderia imaginar. Se o supervazio de Derrida nos explica completamente a mancha fria ou representa apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, seu estudo está ajudando os cientistas a aperfeiçoar nossa compreensão da evolução cósmica, da gravidade, da energia escura e dos primeiros instantes após o Big Bang. Cada novo telescópio, cada novo levantamento de galáxias e cada nova observação aproxima os pesquisadores da resposta para uma das questões mais duradouras da cosmologia. Por enquanto, o vazio gigante permanece como um poderoso lembrete de que às vezes os lugares mais vazios do universo são justamente aqueles que escondem os maiores segredos científicos.